Olá, que alegria estarmos aqui para o nosso 14º dia. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua confiança. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário para que nós possamos alcançar. Quanto mais vidas, melhor. Quanto mais pessoas, melhor. Para evangelizar, para levar o amor do Senhor em cada canto, em cada lugar, para cada lar. E hoje temos como tema, quando Deus parece distante. E o autor traz um versículo de Isaías 8,17 que diz assim: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. A confiança, a obediência, confiar no Senhor sem duvidar. É o que Isaías traz neste versículo. Depois o autor começa com uma frase sempre muito reflexiva, que começa assim: Deus é real, não importa como você se sinta. Não importa se você está se sentindo ou se você se encontra num momento de desafio. Não importa se você está em um momento de muita tristeza. Não importa. Você precisa entender que Deus está com você, independente do seu sentimento, independente de como você se sinta, Ele está com você. E o autor continua: É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde, situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? Como você adora a Deus nas suas dificuldades? Como você adora a Deus quando vem os problemas? Como você adora a Deus nesses momentos? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros de você? O que você faz quando acontecem as coisas e você diz: Senhor, onde é que tu estás? Senhor, não esquece de mim. A impressão que você tem é que Ele realmente esqueceu de você. Como é que você adora a Deus nesses momentos? E o autor continua: A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio às tentações, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Muitas vezes ele parece distante, mas ele está carregando você no colo. Lembre-se disso. E o autor ainda continua: Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física, ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Philip Yancey observa sabiamente: todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. Ou seja, terão momentos que você vai sentir Deus distante. Mas lembre-se, mesmo nestes momentos, Ele está com você. Claro que para você ter uma intimidade em qualquer relacionamento, você precisa cultivar todos os dias um relacionamento de diálogo, de comunicação, de voltar para o pó, de se humilhar. É dessa forma que nós nos conectamos com o nosso Criador. E aí vem, essa indagação do autor do nosso devocional. É aí que a adoração fica difícil, quando você sente Deus distante. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. Momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, na dúvida e distanciamento de Deus, como a noite escura da alma. Henry Nouwen chama-os o mistério da ausência. Por sua vez, Tozer denomina-os mistério da noite. Outros mencionam como o inverno do coração, porque todos esses autores, todos esses teólogos, eles são estudiosos da palavra, estudiosos da fé, estudiosos de pessoas com fé. E eles entenderam que tem momentos de deserto na nossa vida, que tem momentos em que nós sentimos Deus distante, mas nos desertos
O deserto não é lugar de moradia, de estadia, é lugar de passagem e de crescimento. Quando nós passamos por um deserto, nós nos tornamos mais fortes, porque nós entendemos que mesmo acreditando ou sentindo Deus distante, Ele está muito próximo. E quando passa o deserto, você sente a presença dEle no mais íntimo do seu coração. E aí o autor continua. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que me ignoras os meus pedidos de socorro? Por que me abandonaste? É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais o abandonar ou rejeitar. Mas Deus não prometeu. Você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Há momentos em que Ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Floyd McCloud descreve o que acontece. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Jejua e nada ainda. Então começa a se perguntar: quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar? Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam em absoluto desespero? Ou você grita: qual é o meu problema, Senhor? Na verdade, é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte de provação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, geralmente várias vezes. É doloroso, é perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó no momento em que não podia sentir a esperança de Deus em sua vida. E Jó declarou: vou para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando. E, quando me puser à prova, como ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Por causa da confiança e da obediência de Jó, segundo os ensinamentos e segundo aquilo que Deus propôs para Jó, aquilo que Deus tinha colocado no coração de Jó. E o autor continua: quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou até punindo você por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com ele quando desobedecemos a Deus. Entramos em conflito com alguém, excedemos o número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e a confiar nele mesmo quando não se sente ou quando não sente a presença dele evidente, visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência, em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado, diz o autor. Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação
Mesmo a sensação de proximidade com Cristo não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe. Mas, à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, que é a onipresença. A outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Nós devemos sentir profundamente, mas Deus é muito mais do que uma simples emoção. Deus é presença viva, Ele é onipotente, Ele é onisciente. O autor continua: Jó, em um único dia, perdeu tudo. Perdeu família, negócio, saúde e todos os seus bens. E o que é pior ao longo dos 37 capítulos do livro? Deus não diz absolutamente nada. Deus fica olhando tudo acontecer, olhando, confiando em Jó, mas Deus não se manifesta. Olhem só como nós precisamos olhar para o exemplo de Jó e sermos obedientes tal qual Jó foi, sem perder a esperança. Por mais que Jó fraquejasse, por mais que Jó, em algum momento, em um momento determinado, tivesse uma dúvida, será que Deus me abandonou? Mas Jó depois voltava e sentia, e tinha a certeza, a obediência, a confiança e a esperança de que Deus estava ao lado dele. E aí o autor continua: como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós precisamos fazer isso? O Senhor deu, o Senhor levou, sem blasfemar contra o nosso Pai. Quando nós às vezes pensamos que Ele não está conosco. Reflita um pouquinho sobre isso. E o autor continua: diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os sentimentos. Diga a verdade. Seja sincero. Seja objetivo. Conte para Deus todos os seus anseios. Rasgue o seu coração. Só Ele conhece. Só Ele pode olhar para você e ter misericórdia. Só Ele carrega você no colo quando você acha que não tem ninguém. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias, de como você esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Deus é único. Lembre-se o que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apegue-se a isso. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom. Ele me ama, está comigo, sabe pelo que estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para minha vida. Assim disse Raymond Edman: nunca duvide da escuridão do que Deus disse na luz. Por mais que você tenha dúvida, naquele momento concentre-se, apegue-se a Ele, tenha esperança e confiança, porque o que Ele disse, Ele jamais mente. Ele é verdade. Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Imagine a situação de Jó: perder tudo o que tinha, exatamente tudo, família, bens, servos. Jó perdeu tudo. E Jó ainda achou motivo para louvar a Deus. Mesmo a própria esposa dizendo: para com isso, fala mal de Deus para acabar tudo isso.
E Jó ficou firme. E olha o que Jó encontrou para louvar a Deus. Ele é bom e amoroso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele repara em cada detalhe da minha vida. Ele está no controle. Ele tem um plano para minha vida. Ele vai me salvar. Pegue papel e caneta e anote essas frases. Elas serão importantes para você quando você estiver no deserto. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Lembre-se, Deus, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Deus é o Pai da verdade. Se Ele prometeu, Ele jamais descumprirá. Se Ele disse que não abandonaria, como fala a palavra de Deus, Ele jamais o abandonará. Se Ele disse que tem um propósito, uma missão para a sua vida, porque quando Ele o fez, Ele sabia cada detalhe, cada célula do seu corpo, Ele sabe. E Ele é aquele que estava sorrindo quando você estava nascendo. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto por toda a sua vida, por causa do Cristo que fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Cristo era santo, sem pecado, e mesmo assim foi crucificado, humilhado para nos salvar. E deixou para nós um exemplo de vida imensurável. A palavra traz, a palavra descreve, a palavra é muito viva e é atemporal. Faz sentido a todo momento que você lê. E cada vez que você lê, você tem um significado diferente. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda. Acredite, nos momentos de dificuldade, se você adorá-lo, ele está sentindo que você está com ele e adorando da maneira mais profunda. Depois, o autor traz o fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade. Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Se ele tivesse se poupado de todo o sacrifício dele, ele não teria salvado você, não teria deixado para você todo esse exemplo que ele nos deixou. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Por que Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E o autor vai terminando então. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuo e justifica nunca mais perguntar por que motivos devemos ser gratos. Seja grato de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Agradeça e busque esse sentimento de gratidão lá no seu íntimo. O tema para a reflexão de hoje é: Deus é real, a despeito de como você se sente. O versículo para memorizar: Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. E a pergunta é: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? Como fazer? Anote. Pegue papel e caneta e anote. Como fazer para não sentir Deus distante? E com esta reflexão, eu fico por aqui e espero você amanhã para mais um momento íntimo com Deus, para mais um momento de conexão e de reflexão. Até mais!